data. Hoje é dia 13 de maio de 2025. Turma, uma coisa importante de ser dita, né? O Reinaldo Azevedo, quando passa a criticar a Lava Jato, ele ainda assim apoiava abertamente o governo Michel Temer. E nem o Reinaldo Azevedo está suportando essa volta dos mortos-vivos. Vocês querem uma prova que o Bolsonaro está em apuros? Olhem as movimentações do Michel Temer, do Gilberto Kassab, desses atores todos do Centrão. A própria anistia que foi dada para o Alexandre Ramagem. Tem um desespero aí. Numa semana, em dias, o Davi Alcolumbre está com o Lula na China e o Lula anuncia investimentos privados e públicos chineses na escala de 27 bilhões de reais. O Reinaldo Azevedo simboliza nessa crítica que ele faz, inclusive a um ex-parceiro dele, porque o Reinaldo era realmente muito próximo do Temer, sempre foi muito próximo do PSDB, era muito próximo do Serra, do Aécio, e aí ele vai agora e critica o Hugo Mota, critica o Centrão. Essas críticas feitas pelo Reinaldo são muito importantes para entender que a extrema-direita não está unida não para o ano que vem, tá, gente? Não está unida coisíssima nenhuma para o ano que vem. Esqueçam isso. Incluam a pessoa fora disso. Porque o negócio vai pegar fogo ano que vem. Mas vai pegar fogo bonito ano que vem. E vai pegar fogo bonito, que é o que o Reinaldo Azevedo vem falando nas colunas dele. É o extremo do centro. É a formação, meus caros, minhas caras, da candidatura Tarcísio de Freitas. Que é o bolsonarismo soft entre muitas aspas. Entre muitíssimas aspas. Porque hoje, por exemplo, hoje 13 de maio, dia da abolição da escravatura, nós temos uma extrema-direita que, na verdade, quer que a gente volte, e em alguns casos, no caso trabalhista, eles estão conseguindo aos poucos, quer que a gente volte para o regime de escravidão, semi-escravidão. São escravocratas. É uma elite que veio do café, que veio de todas as formas aí que a gente teve, que eles não largam o osso, e eles elegem, inclusive, até monstros. Que é o caso do Bolsonaro. A monstruosidade da eleição do Bolsonaro se dá pela leniência por essas figuras supostamente democráticas. O Temer é autor de livros constitucionalistas e o Temer não teve vergonha na cara de pisotear a Carta Magna para tirar a Dilma do poder. O Temer fez isso. O Temer é o golpe ponto zero ali. De todos os golpes que nós vimos acontecer na Câmara, até a Câmara virar uma coisa absolutamente disfuncional. E estar devorando o país. A Câmara faz isso, ela devora o resto do país. Não deixa pedra sobre pedra. É uma criatura que o Lula tem que negociar e que muitas vezes ela traz coisas inegociáveis, traz a pauta de novo de punição feminina no procedimento para abortar crianças. É o eterno retorno do atraso. É o eterno retorno do lixo. Eles não são tão diferentes assim do Bolsonaro. A diferença é que eles estão turbinados por essa aberração chamada as emendas parlamentares, que, como o Lucão fala aqui, o Lucão já está mandando bom dia aqui para gente, orçamento não é papel de parlamento. Orçamento é papel do executivo. Estão transformando o Lula, estão transformando a presidência da República como se fosse rainha da Inglaterra. Como se fosse só para constar. Você ganhar as eleições, mas você não manda nada.
Quem manda são aqui esses caciques, turbinados por essas emendas, turbinado por esse dinheiro todo, e que deixam as pessoas desse jeito. E que deixam as pessoas exatamente desse jeito. Então, meus caros, a gente vai ter que encarar os monstros da extrema-direita. Eles estão migrando agora para figuras do centrão e figuras fisiológicas. E o Temer é um simbolismo disso. O Temer é uma volta do golpe às suas origens. Não é mais a marionete Bolsonaro. Vai ser agora aprontada uma segunda marionete. Vai ser aprontado um outro boneco para executar esse serviço sujo. E o Reinaldo está apontando isso, apontando inclusive muito bem. É muito bom ter, gente, não só a esquerda radical, as diferentes setores da esquerda apontando os problemas do bolsonarismo, mas ter também um cara de centro-direita, um cara que fez inclusive parte até do serviço sujo, eu diria. De chamar os petistas de petralhas, de ter embalado as operações anticorrupção até o auge da Lava Jato. É bom ter o Reinaldo, é muito bom. Falei com um amigo esses dias e tenho falado mais frequência. É ótimo que o Reinaldo esteja do nosso lado. É ótimo que o Reinaldo Azevedo esteja apontando vantagens no governo Lula em cima de uma mídia canalha. Que não se enganem, a mídia bate muito no Lula porque odeia o Lula, mas bate também muito pelo poder que esse centrão tem, pelo poder que esses políticos têm. Influenciando sites em Brasília, influenciando jornais no Brasil todo. Porque são pessoas com poder, são pessoas que às vezes não têm muito voto, mas poder econômico esses caras têm. Ligação com o agro esses caras têm. Ligação com o mercado financeiro esses caras têm. Ligação com o empresariado que a gente nem imagina, tem bancada de bet no Congresso, gente. Financiada por milhões. De dinheiro que não é nem rastreado direito. Que tem evasão de divisas, que tem um monte de coisa envolvida nisso. E essa disputa, isso precisa ser combatido desde agora. Não é para combater só quando aparecer um próximo Bolsonaro. Não é para combater só quando já tiver o candidato definido. É para bater em todas essas figuras. É para bater nesse Hugo Mota, que está se provando um sucessor de Eduardo Cunha, muito mais do que Arthur Lira. Porque mais ardiloso é. Ele não é um peso de papel. É um cara jovem, bem burro nas falas deles públicas, mas nos bastidores está articulando. E articulou esse absurdo que foi esse golpe parlamentar para salvar o Ramagem mirando no Bolsonaro, que é inconstitucional, forçando o Supremo a ter mais atritos com o Congresso. Esses caras, se eles continuarem tendo o embalo da imprensa, eles vão destruir o Supremo. E vão destruir as instituições e vão destruir o Brasil. Isso precisa ficar atento. Isso são problemas reais. Ontem eu estava vendo, acompanho, né, às vezes as lives aí da concorrência, eu fico pensando assim, qual que é a utilidade? Eu acho que toda crítica tem que ser feita ao Haddad na questão do arcabouço fiscal, da metodologia desse governo de que não é muito mais fácil cortar do que investir. Isso são críticas válidas ao governo Lula. Que as pessoas vão pegar uma entrevista do Haddad no UOL para falar de INSS, sendo que ele não é o ministro da Previdência? Encara-se o Haddad como se fosse presidente da República e é tudo para bater no Lula. Porque o Haddad é o provável sucessor do Lula. Tudo isso para bater no Lula. Então, qual é a utilidade disso? Quando a gente passou por uma semana em que o Hugo Mota estava tocando o rebu no Congresso. O rebu no Congresso. Qual a utilidade disso? Qual o fundamento disso? Não dá, gente. Não dá, turma. É um absurdo isso. É um absurdo que as coisas tenham sido tomadas dessa forma.
A gente precisa ter em mente que a gente precisa de alvos mais palpáveis. As pessoas estão muito desfocadas, as pessoas se perdem em efemérides e não conseguem ver o todo da cena. Mesmo porque vocês do público que nos acompanham, vocês não têm as informações completas. E eu estou falando para vocês, eu estou conversando com pessoas do governo, eu estou conversando com pessoas que vêm passando as orientações e assim. O caso do INSS é grave. Sem dúvida nenhuma, o governo tem que ser cobrado nisso. Mas nos alvos certos. Não numa coisa recreativa de bater no governo Lula. Mesmo porque sem o governo Lula, a gente volta para o fascismo. A gente não vai eleger um candidato comunista. Veja bem, eu tenho uma visão um pouco mais complexa desse assunto, que vai além das tretinhas aí dos canais, que é o seguinte, eu acho legal ter... eu fiz um corte ontem no Meteoro falando do João Carvalho, que interrompeu o canal dele. O canal dele é muitíssimo bom, o João é um cara incrível. Eu acho importantíssimo ter influenciadores comunistas no Brasil. Pela representatividade desse campo político e por uma razão muito simples que aí extrapola a questão do Brasil. O caos climático que a gente está vivendo talvez seja o caso da gente começar a discutir sistemas alternativos ao capitalismo. E nisso, esses influenciadores têm um papel muito importante. Agora, quando a coisa vira, sei lá, você começar a imitar outros canais e você começar a bater no governo Lula, por isso que eu gostei muito, e eu digo que eu gostei muito, porque eu já critiquei ele, inclusive. Eu gostei muito do Inteligência Limitada com o Ian Neves falando do PT. Ah, porque ele falou coisas certas? Não, o Ian fala... ele comete ali alguns equívocos, tem a visão dele, que é muito negativa sobre o PT, mas ele fala claramente, é muito melhor pensar a Revolução Brasileira num governo Lula do que num governo Bolsonaro. Isso está fora de cogitação, e isso é uma visão de bom senso. A gente nem está pedindo nada demais, a gente está pedindo um pouco de bom senso. Não é questão que tem que elogiar o governo. Eu estou criticando o governo, estou falando o arcabouço fiscal do Haddad, que eu não acho que é a mesma coisa que teto de gastos, mas ele merece todas as críticas que ele recebe. O Davi Decache tem um relatório sério a respeito do arcabouço, da questão dos pisos de educação e saúde. Eu sei que isso é sério. Mas a questão é que, para algumas pessoas, virou um vale tudo para faturar like. Para faturar like. Ele não é o ministro da Previdência. O ministro da Previdência era o Carlos Lupe. E aí eu fico pensando, aonde é que a gente vai colocar essas críticas? Onde é que a gente vai colocar essas críticas? É isso que tá. Eu não quero transformar isso numa tretinha, eu tenho falado nos editoriais aqui, não quero transformar isso numa tretinha com aquele canal. Mas eu fico pensando exatamente por que a gente vai começar a falar de Ciro Gomes candidato? Se não é para fazer um aceno aos ciristas. Sendo que o Ciro Gomes poderia ter virado presidente da República. Era só ter aceito a proposta do Lula em 18. Ah, Pedro, você está falando para o Lula se submeter ao PT e tal. Ué, política, amigos. Ou vocês acham que o Lula não está se submetendo a coisas indizíveis para permanecer presidente da República agora? A gente está falando aqui de realpolitik. Vocês me viram aqui nos editoriais... vocês me viram aqui nos editoriais muito enfurecido, tratando a respeito de tudo que está rolando. Deixa eu ver aqui uma coisa só. Um segundo, gente. Só um minutinho. Vocês me veem aqui muito furioso, às vezes, falando das coisas dos fascistas, mas o que, no final das contas, eu estou pedindo para vocês é para vocês terem bom senso, é para vocês terem foco, para vocês terem estratégia, para vocês mandarem superchats e pix, para vocês virarem membros do nosso canal, para a gente ter organização, gente. Esse canal mesmo que a gente está fazendo aqui, com todos os problemas que a gente enfrenta, principalmente do ponto de vista financeiro, a Folha Democrata está meio distante, mas do ponto de vista de comunidade, a gente está criando uma comunidade aqui muito rápido. Muito rápido. Quando eu peguei esse canal aqui, e ele mudou o nome para Folha Democrata, era eu e o Carlito, e foi sugestão dele,
A gente pegou lá em outubro, novembro de 22, tinha 25 mil inscritos aqui. Era um canal médio para pequeno. A gente já está com 103 mil. 103 mil agora. E aí, conforme a gente vai crescendo cada vez mais, a palavra que eu quero trazer para vocês é a de responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu faço aqui no YouTube. Eu sou responsável pelo que eu falo com vocês aqui. E eu não posso ser irresponsável de colocar vocês contra o governo que venceu o fascismo. Contra o governo que, bem ou mal, está fazendo o mínimo. Está fazendo o mínimo. Está fazendo o necessário. Está fazendo coisas que fazem a diferença. Está retomando programas sociais. E é bom ainda demais, além dos nossos canais progressistas, que um cara dentro da grande imprensa como o Reinaldo Azevedo, que é muito atacado pelo passado dele, esteja, enfim, voltando os seus canhões para toda essa direita que faz o fascismo avançar. E aí é isso que eu estou falando para as pessoas pensarem em bom senso. Não é uma coisa que ficam me acusando às vezes nas redes. Não é toda hora, tá? Mas eu teve alguns que falaram isso. O Pedro é pelego. Eu não sou nada, cara. Eu não sou nem filiado a partido político e não vou ser filiado a partido político. Esqueçam. Vocês não vão me ver professando nenhuma ideologia. O que eu falo aqui nos editoriais para vocês é informação. É qualidade informativa. E é por isso que esse canal cresce. Sem depender de fórmulas feitas ou de cabeças completamente equivocadas que depois vão com uma tese para o YouTube e quebram a cara. Aqui na plataforma eu estudo o que eu vou falar. Eu assisto outros canais para planejar meu conteúdo. E vocês dão chancela para o meu discurso de uma forma que eu jamais imaginei que eu teria, mas eu tenho. Vocês dão a chancela para eu me soltar aqui e conversar com vocês seriamente a respeito das coisas. É o que a Socorro Catão está falando aqui. Eu fico me perguntando onde iríamos parar se o golpe não tivesse fracassado. E eu digo para você, Socorro, o golpe do Bolsonaro falhou. O golpe do neoliberalismo em cima dos direitos trabalhistas, que essa sim é uma crítica que tem que ser feita ao governo Lula, mas não para fortalecer o Bolsonaro, porque isso é a mesma coisa. O golpe neoliberal, em muitos aspectos, ele funcionou. Nós temos trabalhadores precarizados, nós temos problemas sérios de soberania, e isso o Lula não resolveu. Vocês querem que eu critique o Lula? Estou criticando aqui, falando muito francamente. Esse golpe o Lula não resolveu. O golpe da ditadura militar, nós conseguimos segurar. O Supremo segurou. O Alexandre de Moraes segurou. Então, é com esses bichos que nós estamos lidando. É com esses monstros que nós estamos lidando. E não adianta ficar com chavões. Não adianta ficar com oportunismos. Porque quem constrói base, quem está entendendo das coisas, quem tem comprometimento, eu não tenho comprometimento com nenhum ator político específico. Eu tenho comprometimento com a minha consciência. E com vocês que estão aqui me acompanhando. A Socorro Gondim falou aqui, sim, reforma trabalhista da Previdência foi um golpe grande. E não mudaram isso. Uma vez um amigo veio me perguntar esses dias, e é engraçada a visão equivocada que um amigo que não é da política. É engraçada a noção equivocada que as pessoas têm a respeito de como é trabalhar com política. Ele falou, mas Pedro, como é que você posta foto de político? Como é que você puxa... Eu falei, meu amigo, eu não puxo o saco de político. Eu tive um encontro com o Lula num evento específico de uma cartilha que eu ajudei a elaborar na Rede Progressista de Games. Tive uma participação política muito forte nesse processo, na aprovação do Marco Legal dos Games.
Apoio o presidente Lula, mas é um apoio. Minha relação com a política é uma relação de trabalho. Eu tenho uma relação de trabalho. Como é que você se intera nesse mundo? Eu leio notícia, eu crio notícia, eu desenvolvo informações. O meu trabalho, por mais que eu trabalhe em veículos claramente posicionados à esquerda, a Folha Democrata é um deles, meu trabalho é de informação. E por isso que eu não consigo coadunar com uma galera que, de uma certa forma, por outras vias, relativiza o fascismo. Ou, às vezes, faz uma coisa mais desinformada só para agradar a plateia. Eu não estou aqui para agradar vocês. Mas eu estou aqui, ao mesmo tempo, com as boas informações embasadas. Eu quero que vocês saiam dessa live, isso é uma coisa que eu tenho conversado com a Xanda, eu não quero que vocês saiam da live cabisbaixos. Nós temos que ter esperança. A esperança é a mãe do bom senso e da ação. A esperança é a mãe de vocês apoiarem um projeto como a gente tem aqui, como a Sara Marcelino fez. Zambar da pistola é sua melhor versão. E às vezes eu fico puto mesmo, gente. Às vezes eu fico puto mesmo. E eu vou falar puto aqui do jeito que eu tenho que falar. E a gente tem que se fortalecer. A gente precisa ter um papo franco com os nossos companheiros, com os companheiros comunistas, com os companheiros social-democratas. Nós temos que entender uma coisa, que eu acho que o diagnóstico do Safato estava muito errado, sobre a esquerda morreu, mas ele tinha um conceito muito interessante, que é o seguinte: o progressismo é uma constelação. E nós temos que aproveitar a diversidade dessa constelação, não ficar se lamentando, não ficar exaltando uma unidade podre, que é a unidade da extrema-direita, que é a unidade do fascismo, da morte, do sepultamento dos regimes políticos, da destruição do meio ambiente. Vou tirar aqui o trouxão. Tchau, queridão. Ah, merda, tá? Que inclusive é perseguido, inclusive por essa extrema-direita que fica aqui, ó, robotizada, falando isso, falando aquilo, não tendo um papo franco. Aqui eu bano mesmo, tá? Quando eu vejo que é engraçadinho querendo se aproveitar de mim, fazer upa-upa, vai pra casa do inferno você. Não vai se aproveitar aqui, não vai crescer aqui. Então é importantíssimo isso. É o que a Ariane Santos está falando aqui. A gente precisa ter uma estratégia. Pedro, eu peguei 3 casos de aplicativo, diz a Ariane Santos, por esses dias. Todos radicados pela extrema-direita, com discursos de senso comum raso e fake news. É triste. Sim. Porque a gente não desenvolveu uma estratégia. A gente não desenvolveu uma penetração nas redes digitais. A gente tem que financiar os nossos canais. A gente tem que financiar os nossos canais, a gente precisa agregar os nossos canais, a gente precisa pautar os nossos canais. A gente precisa construir pontes entre os nossos. Por isso que às vezes eu não perco muito tempo, a gente voltando para aquela discussão, eu acho um tremendo equívoco ficar atacando o Haddad por conta de INSS. Acho mesmo. Acho um negócio assim inacreditável. Mas escolhas, né? Enquanto isso, a gente vai focando nas pautas que realmente importam. A gente tem uma Câmara absolutamente disfuncional e nós temos um colunista liberal que está criticando até o Temer. Ótimo. 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 Me interessa muito mais a desconstrução da direita e da extrema-direita. Se não tiver mais extrema-direita no cenário, aí sim, aí é todo pau no governo e beleza. Só que o problema é que a extrema-direita vai pendurar muito tempo, tá, gente? E não se trata de uma coisa que eu queira. Olha a sociedade que nós vivemos. Olha o avanço que a própria Ariane está falando aqui nos carros de aplicativo. Olha a mentalidade do trabalhador. Olha como o pensamento reacionário. Deixa eu só colocar aqui para vocês, gente. Está faltando neste momento. Vamos botar aqui quanto está faltando. Faltam 193 de superchats ou de Pix. Folha Democrata, @gmail.com, na conta de Alessandra. E 2 membros.
Se for mandar Pix, diga o valor no chat. Aliás, eu esqueci de botar o QR Code aqui, né, gente? Deixa eu botar o QR Code para vocês. Pronto. Que daí vocês conseguem. Ah, eu não botei o fundo. Caraca, mano. Ó, que atrapalhado. Pronto, agora tá com o fundo certo. Com essas pessoas todas radicalizadas dessa forma, a gente precisa construir estratégias, a gente precisa de construir discursos, a gente precisa construir consensos. E aí que tá, Álvaro Granata, ela falou, difícil conversar porque as fake news são dezenas e diárias. Você viu do papo que eles disseram que falou do Bozo? Então, a questão é que a gente não tem que combater as fake news uma por uma. A gente precisa construir as nossas redes de comunicação. Falar uma coisa muito franca para vocês, tá, gente? Aqui a gente não se furtou a criticar a SECOM, não se furtou a criticar o governo. Vocês já acessaram o site do gov.br? O gov.br tem muito material interessantíssimo e eu trago quase todos aqui. Eu trago quase todos os materiais do gov.br aqui. É muito bem estruturado o site deles. Tem um sistema de clipagem muito interessante. As redes do governo melhoraram cada vez mais os vídeos curtos. Estão legendados, estão com trilha branca, dá para a gente utilizar e a gente publiciza quase tudo aqui. Por que também a nossa comunidade não consome esses conteúdos? E eu promovo aqui. Lá no DCM a gente roda sempre os vídeos do Lula. Será que a gente não está pecando? A gente não está pecando em não valorizar os nossos? Em não valorizar a nossa comunicação? Em não valorizar os nossos links, as nossas análises? Em ficar sempre se pautando? É óbvio, eu sei que os motoristas de aplicativo estão radicalizados. Mas a gente precisa pensar, gente, num prazo de comunicação e de comunidade de 50 anos. Nós temos que pensar no longo prazo. Xi Jinping é o presidente da China do jeito que ele é, porque a comunicação chinesa é muito redonda. É muito redonda. O erro do governo é ficar botando a grana na Globo. A Globo não é confiável. Agora, como existe muita coisa boa na comunicação governamental. Ah, mas tem um programa sem censura lá da Cissa Guimarães. Também, não acho legal. Acho um excesso. Acho que ganharia muito mais fazendo parcerias com canais como o nosso. Mas foi uma escolha que a EBC fez. Mas tem muita coisa na comunicação governamental que é muito boa. Que é muito interessante. Que detalha exatamente o que o governo está fazendo e aí, muitas vezes, as fake news que estão circulando a respeito. O governo está fazendo um combate muito importante às fake news com inteligência artificial. Não sei se vocês sabem disso. Mas não adianta a gente se desesperar com as fake news. Eles vão piorar e muito. Muito. Porque agora eles vão ter grana do Centrão. O Centrão vai fazer acenos a esse voto bolsonarista. Vão abusar de fake news, vão cometer crimes. E nós precisamos mais do que nunca, nesse xadrez político, apoiar o Alexandre de Moraes, apoiar o Supremo, para que isso seja devidamente punido. Punido. É muito importante isso. A Folha Democrata tem um site com atualização automática, em que vocês conseguem ver todas as informações do governo por lá. A nossa comunicação está rodando, gente. Só que a gente precisa dos nossos, com cabeça e com vontade também de financiar os nossos canais. Porque aí sim é uma falha do governo, não recebo um naco do governo, não recebo nada. E se recebesse, seria justo, porque agora a gente bateu 100 mil inscritos. Não teria problema nenhum nisso. Faço uma comunicação idônea, faço uma comunicação correta, teria direito a isso. Mas tem muita coisa boa na comunicação governamental, sim. Ninguém me pagou absolutamente nada, mas é um toque que eu dou para vocês. Vocês já olharam o site do gov.br? Vocês olham a Agência Brasil? Vocês olham a BBC? O Lula estava discursando agora na China. O Gov fez direitinho o trabalho. Direitinho. Trazendo todas as informações necessárias. Então, quando vocês veem os caras falando, essas pessoas governistas, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Esse governo nos salvou de um golpe militar. E eu vou defender esse governo. E vou pedir para vocês, se vocês defendem esse governo, as 188 pessoas nos acompanhando, as 200 pessoas nos acompanhando, num canal que é feito com parcos recursos, com o diálogo que eu estabeleço com vocês. Vamos mandar R$2 aqui no nosso chat. Se quiser ganhar livro, 20 pilas. Se quiser ganhar mais, é muito importante. 2 membrinhos só para a gente fechar as nossas metas. Vamos solucionar. E é o que a Socorro Gondim está falando. Comunicação é a palavra-chave. Meu amigo Rei Aragon fala muito bem. O problema não é só do governo, é a nossa militância. A gente tem que parar de ficar de cabeça baixa. Ouçam meus editoriais e ganhem vigor para cobrar em cima de todas as informações necessárias. Misael Guese mandou pra gente: o PT e as esquerdas, em geral, ficaram reféns do próprio discurso moralista, é por isso que não financiam os canais progressistas. Pode ser, meu caro, mas assim, dá para fazer a diferença agora que a gente tá aqui na live. Você pode fazer a diferença nessa trincheira. Você não precisa ficar esperando o governo. Vai lá e ajuda do seu canal. Vai lá e pauta o seu canal. Chamem amigos que possam também ajudar nesse financiamento. Façam como a Graziella Lassans que mandou aqui. Boa tarde da Noruega. Quanto será que é o NOK em real? Acho que é bastante, hein? NOK real. Quanto é? Ih, é um pouquinho menos, mas tá bom. É 50 pila. Obrigado, querida Graziella. Mas é isso. Financiem, façam parte vocês. Tem companheiros de fora do Brasil que nos ajudam. E é muito bom isso. Que bom que vocês estão aqui financiando, que bom que vocês estão aqui ajudando os progressistas. Que coisa impressionante, coisa boa. É isso. Vamos ajudar os nossos canais. Vamos fazer a coisa do jeito que é necessário, meus caros. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.